Olá, eu sou Danielson Varpechoski, sou psicólogo, também tenho outras formações e aqui eu estou para falar como foi que eu deixei de ser um católico romano praticante e me tornei ateu racionalista. Para começar, eu quero dizer que eu tenho um grande respeito, um grande carinho pelos católicos, pessoas que fizeram parte da minha vida, pessoas que fazem parte da minha família, que eu amo, amo de verdade. E o que eu estou falando aqui não é para ofender, não é para xingar a religião de ninguém, não. Eu estou aqui para compartilhar fatos reais que aconteceram comigo, né, e que fizeram com que eu tomasse essa decisão de abandonar a Igreja Católica Apostólica Romana. A minha família, a família Varpechoski, é uma família de tradição católica extensa. E a família da minha mãe, a família Correia Bruck, também eram católicos praticantes. Então, quando meu pai e minha mãe, dois católicos praticantes, casaram, era normal que a família toda seguisse. De maneira que eu e os meus, tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova, nós convivíamos dentro da Igreja Católica, fazia parte da nossa vida, não apenas missas, mas ministérios. O meu pai era ministro, a minha mãe ministra, os dois foram fundadores da Legião de Maria, ajudaram a fundar a Legião de Maria no Rio Grande do Sul, a divulgar a Legião de Maria no Rio Grande do Sul, e minha mãe era catequista, e assim por diante. E esse caminho, eu e meus irmãos também seguimos durante muito tempo. Eu e meus irmãos fomos coroinhas, eu continuei, meu irmão mais velho e eu participamos do grupo de Emaús, eu e minha irmã mais nova participamos do movimento da Legião de Maria, eu fui catequista, fui ministro do viático da Igreja Católica e também fui seminarista católico. Então, assim, não foi simplesmente, eu estava realmente dentro da Igreja Católica em vários momentos, né? Tinha atividade dentro da Igreja Católica durante toda a minha infância, juventude, adolescência, início da vida adulta. Eu fazia parte mesmo, né? E eu tenho um grande carinho, um grande respeito, e até hoje sou muito amigo deles, mas aconteceram coisas que fizeram com que eu me afastasse não apenas de uma congregação católica em específico, mas do catolicismo romano como um todo. Desde criança eu ouvia coisas acontecendo, tipo, eu ouvia que amigos do meu irmão mais velho faziam farra, faziam festa junto numa boate, numa casa de prostituição, junto com um padre local, né, que se encontrava com um padre local. Mas isso eu atribuía ao padre. Também eu vi muitos casos semelhantes a isso, casos amorosos de padres, de religiosos, né, escândalos. E eu sempre, durante toda a minha vida ouvindo isso, eu sempre liguei isso ao mau caráter de pessoas isoladas e não à instituição. Foi assim que eu pensei durante todo o tempo. Então, assim, quando aos 14 anos eu fui fazer um estágio para ser seminarista católico numa determinada congregação católica, né? Eu estava envolvido, eu queria servir a Deus, eu senti esse chamado, eu queria servir a Deus, e desde criança eu sabia que para servir a Deus eu teria que ser padre, então eu queria ser padre. E eu fui fazer esse estágio no seminário. Existiam lá pessoas que realmente eram crentes, acreditavam em Deus, mas também o que eu me escandalizei com o índice de imoralidade que tinha. Tinha um dormitório onde eu ficava, e naquele dormitório existia casais homossexuais lá dentro, que moravam junto, né, dois seminaristas que moravam juntos. As pessoas saíam, os seminaristas eles fugiam das atividades para ir ficar com meninas, né, sendo que eles iriam passar por voto de celibato em breve. Então, várias coisas aconteciam, e ainda naquela época eu ainda pensei, era realmente
que eram questões individuais. Então eu fui conversar, embora alguns seminaristas que conversavam comigo disseram, não, mas fulano, o padre fulano faz isso também, o padre Beltrano, o padre disse que a gente tem que aproveitar agora, porque depois que a gente é ordenado é mais difícil, temos que experimentar o mundo agora, né? Então, assim, eles davam a entender que os próprios padres incentivavam essa imoralidade, essa promiscuidade do seminário, e eu fui, mas eu não acreditei, que não eram os padres, eu acreditei que era de fato o mau caráter desses seminaristas que faziam isso. Então eu resolvi ir conversar com o diretor do seminário e explicar o que estava acontecendo. E eu fiquei conversando com ele, expondo isso, dizendo que eu tinha, né, que estava vendo meus colegas fazendo esse tipo de coisa, o que poderia ser feito para ajudar esses meus colegas, isso e aquilo. E o padre ficou na minha frente ouvindo impassível, com o rosto liso, impassível, até eu terminar de falar. Quando eu terminei de falar, o rosto dele se transtornou, ele demonstrou um desprezo por mim, a voz dele tinha um desprezo por mim, e ele disse simplesmente isso. Ele disse, se tu não está preparado para esse tipo de coisa, tu não está apto para o sacerdócio. E daí eu bati na mesa e disse assim, padre, se ser sacerdócio é isso, então eu não estou preparado mesmo e amanhã eu estou indo embora. Sendo que eu tinha passado por testes psicológicos, entrevistas e tal, tudo certo, que eu poderia ser padre se eu quisesse. Mas pelo fato de eu ter questionado a moralidade, a imoralidade do seminário, e falar, eu não estava mais apto para ser sacerdote. Isso marcou bastante. Eu retornei, mas eu continuei, né? Eu pensei, não, é aquela congregação, não é isso. E eu continuei servindo. Foi daí nessa época que eu me tornei catequista, eu me tornei, participei do grupo de jovens, fui para o grupo de Emaús, né? Eu não queria desistir da Igreja Católica de maneira nenhuma. Daí, como eu estava ligado com a questão da liturgia, eu fui fazer um curso de liturgia num outro seminário de uma outra congregação totalmente diferente. E lá, era um final de semana, eram 3 dias que a gente estava fazendo um curso de liturgia, e tinha 2 padres lá, e esses 2 padres visivelmente ficavam colocando questões satanistas e ateias, dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou, que o Espírito Santo não existe, que padres dando curso de liturgia para ministros católicos, né, num curso dentro de um seminário, e eles passaram 3 dias martelando isso, que Jesus não ressuscitou, que o Espírito Santo não existe. Padres, não foi história que eu ouvi, eu vivenciei isso. E eu agora, até esses tempos atrás, meu pai ainda é católico, e eu estava vendo uns jornalzinhos católicos, e eu vi a assinatura de um desses padres que me ensinou, que estava me dando curso, que Jesus não ressuscitou, que o Espírito Santo não existe, ele assinando um boletim lá católico. Eu disse, pai, tu sabe quem que é esse cara? Daí o pai não acreditou em mim. Né? Então, nem cito o nome, mas eu falo a verdade. Essas coisas aconteceram. Isso tudo foi me marcando. Eu saí de lá e eu comecei assim vendo várias coisas, assim, que eles pregavam coisas que eles não viviam, que eles não acreditavam naquilo que eles pregavam, que por trás e quanto mais eu me envolvia com as coisas, que uma coisa é tu ir numa missa de vez em quando, sentar num banco e seguir a liturgia, outra coisa é tu estar envolvido com essa liturgia. E à medida que eu fui conhecendo isso, até chegar a um ponto de eu ter ido num retiro espiritual da Igreja Católica, e nesse retiro espiritual, que eu estava trabalhando, e numa outra ala, né, enquanto que eu não estava trabalhando, um dos ministrantes casados, ele era casado, né, homem casado, estava seduzindo as meninas desse retiro. Né, e quando foi falado isso, também a reação que a Igreja Católica está quando a gente coloca qualquer situação imoral dela, é abafar e mandar a gente ficar quieto. E isso foi me sufocando. Tem coisas assim, eu daria horas, né, porque foi um tempo grande de vida. Isso tudo foi me desgostando em relação à Igreja Católica, e eu fui me afastando, né, até que, à medida que eu fui estudando psicanálise, fui estudando antropologia, fui estudando também a história da humanidade, e fui vendo o nocivo do que o sistema religioso corrupto provocou nas pessoas,
eu me afastei definitivamente. E por fim, vendo a maldade no coração dessas pessoas que teoricamente representavam Deus, eu cheguei à seguinte conclusão, que esse Deus não deve existir. Eu me tornei ateu. Graças ao verdadeiro e único Deus, eu não permaneci no ateísmo, né? Eu fui resgatado e hoje eu sirvo ao Senhor Jesus. Mas, durante muito tempo, eu cheguei à conclusão seguinte: eu confundi Deus com a religião. Eu confundi a religião com Deus. E pela religião ser corrupta, pela religião ser hipócrita, pela religião ser demagoga, eu cheguei à conclusão que esse Deus que eles representavam não era algo bom. E eu cheguei uma certa vez a dizer o seguinte: se Deus realmente existisse, eu ainda assim não o serviria. Misericórdia. Mas, né, porque eu não queria saber desse Deus que a religião católica me ensinou, né? Mais tarde, à medida que eu fui estudando, eu fui ver que grande parte, mas isso fica para um outro vídeo, grande parte das doutrinas que os católicos seguiam não tinham nada a ver com o cristianismo que eles dizem seguir. Nada a ver com o cristianismo. Coisas que são importantíssimos para os católicos, mas que nada tem a ver com o cristianismo, que é até oposto ao cristianismo, né? Então, mas isso eu só fui saber bem depois. E até porque, assim, quando a gente está dentro de uma denominação religiosa, a gente não está estudando uma meta-teologia, a gente não está estudando a própria teologia e questionando a própria teologia. A gente está dentro daquele sistema e vivia isso. Eu vivi aquilo como sendo a verdade durante muitos tempos, e à medida que eu fui me envolvendo, eu fui vendo que tinham coisas que realmente eram desumanas, imorais, corruptas, sujas dentro da igreja, e isso que me afastou. Depois que eu fui entender também que as doutrinas estavam erradas, isso fica para outro vídeo. Até eu me desgostei tanto confundindo religião com Deus. Eu posso afirmar hoje que religião é uma coisa humana, criada pelos homens, e nada ou pouco tem a ver com Deus. Eu me decepcionei tanto com os religiosos e com a religião que eu pensei que eu estava decepcionado com Deus e me afastei de Deus e me coloquei como ateu durante muito tempo. Quero falar sobre o ateísmo também em outro momento, mas foi isso que aconteceu. Eu saí da Igreja Católica não porque alguém me falou nada, mas por coisas que eu vivi, traumas, coisas que meus olhos viram, coisas que eu experimentei, fizeram com que eu me afastasse da Igreja Católica. E depois, mais tarde, eu fui entender também que as doutrinas católicas estão fora do que se chama cristianismo. Algumas não, algumas estão dentro do cristianismo, mas grande parte das doutrinas católicas estão fora do cristianismo, né? Isso foi depois. Mas isso que fez com que eu saísse da Igreja Católica. Não falo isso para agredir nenhum católico. Amo os meus amigos de infância, amo as pessoas que conviveram comigo no grupo de Emaús, no grupo da Legião de Maria, amo minha família, que quase que a totalidade é católica. Não estou falando, não estou atacando ninguém, mas eu estou compartilhando para que fique claro por que eu saí da Igreja Católica. Eu saí da Igreja Católica porque eu vi a corrupção da instituição, que não era numa pessoa, como eu primeiro pensava, é fulano que é mau caráter, é aquele padre que é mau caráter, é aquela freira que é mau caráter, é aquele irmão católico que é mau caráter. Não, é a instituição que está corrompida, e eu não poderia permanecer nisso. Foi assim que eu saí e me tornei ateu, porque eu pensei que Deus era aquilo que a Igreja Católica ensinou para mim. Quando eu conheci Deus verdadeiro, eu voltei para Ele. E hoje eu sou um servo de Jesus Cristo. Mas isso é uma outra história bem mais longa. Mas é isso. Meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, só uma coisa. Jamais confunda Deus com religião. Deus é bom. Deus te ama. Ele é o teu Criador. Ele tem um propósito na tua vida. A religião, muitas vezes, em vez de nos ligar a Deus, como a palavra diz, mas nos afasta. Porque nos afasta do contato real com Ele, né? A gente vai falar sobre religião também, porque eu pratico uma religião. Tô falando toda religião, eu pratico uma religião, mas não interessa isso. Interessa que há uma diferença entre Deus e religião. Eu me tornei ateu porque eu me decepcionei com o Deus que a religião me apresentou. Quando eu conheci o Deus verdadeiro, eu me tornei novamente
aí, pela primeira vez, verdadeiramente, um servo de Deus Altíssimo. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Que esteja em paz e espero que, de alguma maneira, esse meu desabafo possa contribuir também com as suas reflexões. Um forte abraço.